Hoje, mais uma vez, o nosso Café com Guerra. Dessa vez com o Dr. João Otávio Rolim. Inclusive, depois eu vou até comentar algo com você em relação ao seu sobrenome. Vamos falar um pouco sobre as doenças do colo retal, como também os cuidados que as pessoas devem tomar, tendo em vista que hoje em dia há um aumento enorme no número de pessoas com câncer. Doutor, seja bem-vindo. Satisfação enorme tê-lo aqui conosco. Se apresenta para quem está nos assistindo, quem é o Dr. João Otávio? Eu sei que você não é de Serra Talhada, mas onde nasceu? Por que a medicina? E na medicina, por que uma área tão incomum? Né? Geralmente a gente vê na medicina mais ortopedia, cardiologia, acho que dermatologia hoje é a área que todo mundo quer, né? Por conta da questão estética. Conta aí pra gente, doutor. Primeiramente, queria agradecer, né, Antônio, a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você. Eu sou coloproctologista, atuo aqui na cidade de Serra Talhada, moro aqui há alguns anos. Também atuo em Arco Verde, que é a minha cidade natal, certo? Eu sou de Arco Verde, mas já estou há mais de 2 anos morando aqui em Serra, trabalhando. Acho que tem uns 4 anos que eu trabalho aqui. Referente à medicina, eu acho que foi ao longo do colégio. Eu gostava muito de biologia, gostava de química, gostava de física. A área de humanas eu nunca pensei. Nunca gostou? Nunca gostei muito. Eu ficava na dúvida se é para exatas ou para saúde. Na minha época tinha a divisão no 3º ano, que você tinha o grupo de saúde, o grupo de humanas, o grupo de exatas, e minha dúvida era se ia para exatas ou se ia para saúde. Acabei indo para saúde. Na faculdade eu entrei querendo cardiologia, eu pensava em fazer cardiologia, pensava na... acho que todo mundo, quando pensa em medicina, eu acho que é cardiologia. Né? Exato, eu acho que eu nem sabia o que era coloproctologia direito, quando entrei na faculdade. Imagino, que é uma área bem específica, mas tão importante quanto a cardiologia, né? Não há dúvida, né? Com certeza. Todas as áreas da medicina têm sua importância, né? Tem sua especificidade e importância. E ao longo da faculdade eu lembro que eu entrei numa liga de emergência, e aí era emergência clínica e cirúrgica, e eu ia para os plantões da liga, e o pessoal da cirúrgica me dava mais oportunidade do que o pessoal da clínica. Foi. E a partir daí foi que eu comecei a gostar de cirurgia. Da cirurgia, isso. Entendi. Quando formei, eu fui estudar para fazer a residência de cirurgia, e quando eu entrei na cirurgia eu queria fazer urologia. Vou fazer urologia. Mas quando no rodízio de urologia eu acabei não me encantando tanto pela urologia. Todo cirurgião que está em formação, ele quer em algum momento ser cirurgião do aparelho digestivo. Quando você começa a aprender a operar... Não sabia. Você começa Porque diante da complexidade? Exato. Quando você começa a ter noção da cirurgia, operar uma coisa, outra, eu quero operar o aparelho digestivo todo. Então, o cirurgião do aparelho digestivo, ou o cirurgião oncológico, é um cirurgião que opera casos complexos. Então, você naquela empolgação quer em algum momento seguir por essa subespecialidade. Mas aí depois a gente vai analisando o mercado, tudo, e eu olhei na proctologia uma especialidade em que eu tinha como operar coisas menores, como hemorroida, fissura, fístula no retal, como cirurgias maiores, como câncer coloretal, doença inflamatória intestinal quando casos cirúrgicos, certo? Então, e além do mais, fazer exames. Você fazer a colonoscopia, alguns coloproctologistas fazem um tipo de exame chamado manometria no retal. Então, eu vi uma especialidade ampla em que eu me identifiquei, assim, sou super satisfeito com a subespecialidade que eu escolhi, me identifiquei, tenho um prazer de exercer e estudar e me atualizar, né, nessa especialidade. Muito bom. Que bom, não é? Porque eu acho que é o único da área do senhor aqui em Serra Talhada, eu acho que é o único, né? Tem o Dr. Fernando. Tem o Dr. Fernando. Mas o Dr. Fernando, acho que ele mora em Recife
ele vem esporadicamente aqui. Ele vem já há mais de 20 anos, ele não é? Fernando Monteiro. E o senhor veio para Serra Talhada a partir de qual... O que definiu Serra Talhada? E não Arco Verde, onde o senhor começou a nascer, morou lá? Eu fiz, quando eu estava fazendo residência de cirurgias, teve o concurso do estado de Pernambuco, e foi um concurso de 2018. E na época não abriu vaga para Arco Verde. Não tinha vaga porque Arco Verde já estava com a OS. Então, quando os hospitais que têm OS, eles não abrem vaga para concurso. Isso. E tinha os locais mais perto seriam... Eu estava fazendo Procto, né? Eu fiz geral em Recife, fiz Procto em Maceió. Eu estava morando em Maceió na época. Na verdade, estava morando em Recife. Na época eu estava fazendo geral, perdão. E só que eu pensava em voltar, né, para o interior. Já tinha esse pensamento. E eu tinha Caruaru, que abriu vaga, Garanhuns abriu vaga e tinha Serra. Só que na época Serra já tinha um projeto do Hospital Eduardo Campos. E eu disse, não, vou fazer para Serra. É uma região que tem... Perto de Arco Verde. Perto de Arco Verde, que está crescendo muito, desenvolvendo muito. Tem um hospital novo que está sendo construído. E na época eu coloquei minha vaga para Serra, que era perto de Arco Verde. E a gente... Passei e fui chamado, eu acho que foi em 2020. Fui chamado no início de 2020. Na pandemia? Na pandemia. Na verdade, eu fui chamado em 2019. Sei. Só que eu estava terminando a residência de cirurgia. Aí pediu fim de fila. Aí pedi fim de fila, mas aí é um período de, se não me engano, 180 dias e não concluiu. E aí eu deixei para lá e entrei junto com outros colegas residentes de altas especialidades como neurocirurgia, cardiologia, que estavam na mesma situação que eu, e a gente entrou com um advogado e deu certo. Tocou para frente. Só que deu certo porque com a pandemia começaram a contratar, por exemplo, chamar, por exemplo, médico intensivista sem ter residência de... Foi. Aí abriu precedente para a minha situação, que na época não era... Aí em 2020 fui chamado novamente e aí foi quando eu comecei a vir para a Serra. Eu morava em Maceió, vinha. Tu morava em Maceió nessa época e vinha? Vinha nos finais de semana, a cada 15 dias, eu vinha para a Serra fazer o plantão. Aí, posteriormente, quando eu já estava em Arco Verde, eu vim para Arco Verde em 2022 e, posteriormente, surgiu a oportunidade de abrir o Eduardo Campos, abriu a emergência e no final de 2022 eu comecei a trabalhar no Eduardo Campos também. Atendia como cirurgião lá? Como cirurgião. Atendia já como procto em Arco Verde. E em 2023 eu comecei a atender como procto aqui em Serra Talhada também. Que coisa boa. Então eu já estava ficando mais tempo em Serra do que em Arco Verde e acabei me estabelecendo aqui na cidade de Serra por oportunidades e me adaptei à cidade, gostei, fui super bem recebido pelos colegas, então... É uma cidade que me familiarizei bastante. Coisa boa. É um matuto do Agreste. É a primeira cidade do sertão. Arco Verde, né? Arco Verde. Arco Verde é a primeira do sertão, né? É a primeira cidade do sertão. Porque dizem que Arco Verde é a porta do sertão. É o portal do sertão, é a primeira cidade do sertão. É a primeira do sertão. Então, ou seja, é sertanejo. É o sertão do Mochotó. Do mesmo jeito. Exato. Deixa eu só dar um corte. Bota no silencioso, por favor. Então, um sertanejo de Arco Verde que já está aqui em Serra. Então, basicamente, acho que a única coisa que eu acho que você deve ter sentido um pouco de Arco Verde para cá foi o calor, né? Exatamente. Porque Arco Verde é uma cidade fria, de noites fria pra caramba, né? Durante o dia é quente como Serra, mas à noite realmente é diferencial. Coisa boa. E olha, gente, doutor João Otávio, ele atende na Clínica Nova, né? Fala pra gente aí também, aproveita para fazer o teu merchan. Onde foi que surgiu aí Toninho, André, na sua vida? É uma clínica muito bacana, só produto de primeira qualidade, linda, bem localizada. E ó, você não pode deixar de ir lá conferir. Isso ao longo da minha início da estadia aqui em Serra, né, surgiu essa oportunidade de montar uma clínica com o Antônio Djalma, com
Antônio com o irmão, André, Gustavo e Rômulo, né? E Rômulo. Inclusive já chamei Rômulo para vir aqui também, ele disse que vai vir. Exato. Aí... Toninho que tá mais reticente, Toninho é mais tímido, né? Toninho é mais difícil para essas coisas. Então surgiu essa oportunidade com eles e eu topei e graças a Deus a gente fez o projeto, somos unidos e aí tá dando tudo certo. Graças a Deus a clínica vem fluindo e a gente procura exercer uma medicina de qualidade, com tecnologia, com profissionais capacitados. A gente não somos só nós quatro, existem outros profissionais hoje que atendem na clínica, também muito capacitados, muito competentes e que chegam com o melhor para a saúde de Serra Talhada e região. Muito bom. E olha, eu garanto para você que é bom mesmo, porque eu já tive a oportunidade de ir lá não apenas conversar com os amigos, mas para ser atendido, né? Inclusive com o Dr. João Otávio. Teve uma época que eu tive um problema aqui, um desarranjo, que não resolvia de jeito nenhum. E aí eu disse, eu preciso ir no médico. E aí o Dr. João Otávio me atendeu com a paciência, a tranquilidade. Porque pra gente que não é da área da saúde, quando a gente vai no médico, a gente já tá preocupado. Primeiro que a gente não vai no primeiro dia do sintoma, a gente já tá com 4, 5 dias, uma semana, né? Aí depois que você tentou de todas as formas, o chá que vovó mandou, que não resolve, aí você vai no médico, aí você já vai preocupado. E Dr. João Otávio, essa tranquilidade, essa calma que transparece, realmente você se sente acolhido. E falar nisso, doutor, é verdade que existe um aumento hoje no número de pessoas com câncer retal, do colo retal? Conta pra gente, antigamente tinha, mas não havia diagnóstico? Ou por que tá tendo esse aumento todo? Claro que a gente não vai saber ao certo o motivo, mas quais seriam as possíveis causas? Veja, o câncer coloretal ele tem alguns fatores de risco, certo? Dentre eles, a gente tem um estilo de vida, o sedentarismo, o consumo excessivo de carne vermelha, uma dieta pobre em fibra, pobre em água. Então, o estilo de vida hoje, eu acredito que em termos alimentares é muito pior do que há algumas décadas atrás. Então acho que deve existir alguma associação com o estilo de vida. Outros fatores como o álcool e o tabagismo, eles também estão associados como fator de risco do câncer coloretal. O fator hereditário, existem alguns cânceres hereditários, são mais raros, mas existe a hereditariedade no câncer coloretal, como vários outros cânceres. E também se estuda hoje a microbiota fecal, que são conjuntos de bactérias que compõem a flora intestinal da gente, e os cientistas começaram a ver que o paciente que tem um câncer coloretal, ele tem uma certa flora intestinal que é mais característica para predispor ao câncer coloretal. Entendi. Certo? Então, isso também vem sendo estudado, é algo novo, mas como um fator de risco também para o câncer coloretal. Acredito que tenha essa associação com um estilo de vida menos saudável. Entendi. Em relação a antigamente. E o senhor percebe que hoje também existe um aumento de pessoas com intolerância à lactose, com doença celíaca? Veja, ou talvez seja do ambiente mesmo. Eu digo porque eu conheço várias pessoas que hoje na verdade, sabem que tem intolerância à lactose. Quando eu era adolescente, não ouvi falar disso. Eu acho que essa questão também é de subdiagnóstico, né? Hoje Entendi. A gente tem é mais acessível esse tipo de diagnóstico de intolerância alimentar, a gente tem métodos cada vez mais com alta sensibilidade e alta especificidade, mas Entendi. com uma maior acurácia de dar o diagnóstico para essas doenças do que antigamente. Sim. Eu acho que também tem esse viés dessa Entendi, do avanço, né, da ciência. Da ciência, exato, para esse tipo de diagnóstico. Certo? Recentemente nós vimos que Preta Gil, né, ela veio a falecer de um câncer
do trato colo... É trato coloretal? É só coloretal? Como é a terminologia? É o câncer coloretal, é o câncer de intestino. De intestino. Que utiliza um termo mais popular. Qual foi esse câncer que ela teve? Ela chegou a fazer um tratamento nos Estados Unidos, não foi? A Preta Gil, ela teve um câncer de reto, certo? Ela teve um câncer de reto distal. A gente tem o câncer do intestino grosso, que compõe alguns segmentos que a gente classifica, e tem um câncer de reto, então câncer coloretal, certo? E ela teve um câncer de reto, paciente jovem. É nova. Exato. Fez um tratamento com quimio, radioterapia, depois fez a cirurgia e teve recidiva do câncer com metástases para outros órgãos. Então ela tentou um tratamento mais avançado nos Estados Unidos, mas infelizmente não deu certo. Né? O colo retal seria onde, doutor? O senhor trouxe essa maquete? Essa maquete aí. Veja, a gente tem um intestino, né, aqui. O reto seria essa parte aqui. Ele tem 15 centímetros, mais ou menos, e ele é responsável por 20% dos cânceres coloretais. Sério? Por que tanto aí? É estatístico. É estatístico. Não teria uma... Exatamente. O 20% o reto. Nós teríamos 25% do cólon sigmoide, que é essa porção curva aqui. E aqui mais em cima, até aqui é o colo descendente, certo? Representaria 15%. Aqui é o cólon transverso, que representa 10%. E o cólon ascendente, que representa 30%. Entendi. Certo? Aqui é o... Que é o apêndice. O apêndice. O apêndice e o intestino fino entrando no intestino Aí entra grosso. E vai. Exato. Aí o senhor faz cirurgia de apêndice também? Se for um câncer de apêndice, é algo mais específico da minha área, porque às vezes, dependendo do câncer de apêndice, você tem que fazer uma ressecção do intestino. Entendi. Certo? Mas a apendicite é uma coisa do cirurgião geral, né? A inflamação do apêndice é uma patologia, a maior emergência cirúrgica do mundo é a apendicite. Sim. Então é uma coisa do cirurgião geral. Interessante que é uma porção do intestino que há muitos anos atrás era utilizada, mas por um processo de evolução atrofiou, né? Exatamente. O apêndice, eles acreditam que ainda ele tenha algum benefício na imunidade, certo? Fala-se em estudos que talvez tenham algum benefício na imunidade, mas é um órgão primitivo. Entendi. Tem uma doença que eu vejo de vez em quando aparece no Instagram, que é a doença de Crohn. Exato. Existe uma doença... É do intestino? Isso. Existe a doença inflamatória intestinal. É uma doença autoimune, ou seja, uma doença que própria célula de defesa do nosso corpo, que deveriam nos defender, elas se auto-atacam e geram inflamação. Ela é dividida, a doença inflamatória intestinal é dividida em doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Certo? Entendi. A diferença das duas é que a retocolite ulcerativa, o nome já está dizendo, ela só pega o reto e o cólon. E a doença do Crohn, ela pode pegar desde a boca até o ânus, qualquer parte do trato gastrointestinal. Então, a retocolite, ela só pega uma porção mais superficial do intestino. Entendi. A doença de Crohn, ela pega toda a camada intestinal, então é uma doença mais agressiva, né, quando se subdivide. Acho que uma pergunta que todos que estão nos assistindo podem fazer é: como é que funciona a cirurgia no intestino? Não é? Em toda cirurgia é necessário colocar uma bolsa a ostomia, né? Você fala. Em toda cirurgia é necessário colocar essa bolsa? Não, depende da situação. Normalmente a ostomia fica para situações de urgência. Um paciente urgente, numa urgência ele fica ostomizado, ou um paciente que esteja desnutrido, em que ponha em risco a junção intestinal. Então depende da situação, certo? Para fazer uma ostomia ou não. As cirurgias de coloretais não necessariamente o paciente vai ficar ostomizado. E se, por exemplo, se eu tiver um câncer numa porção dessa, vamos falar de uma maneira bem ignorante, né? Aqui o único doutor é o senhor. Vamos imaginar que o câncer está aqui, aí corta aqui e emenda. Exato.
a colectomia, que é a ressecção de parte do colo, ou então a reto-sigmoidectomia, que é parte do colo e do reto, ela, quando oncológica, né, para tratamento de câncer, ela tem a sua técnica, que você tem que tirar o máximo de campo, né? gânglios, que são, vamos dizer, que são células que guardam órgãos de defesa do nosso corpo, que são acometidas, certo? Você tem que tirar no mínimo 12 gânglios para ser considerado uma cirurgia oncológica, né? E você tem que ter uma margem do tumor, certo? Você tem que ter uma margem de 5 centímetros para cima do tumor e 5 centímetros para baixo do tumor. Entendi. Existem alguns aspectos técnicos específicos na cirurgia do câncer que delimitam a ressecção do tumor, né? Entendi. Para quem está nos assistindo, qual sintoma deve ligar aí uma luz amarela e procurar um médico, um coloproctologista e de preferência o Dr. João Otávio? Eu gosto de citar 5 sintomas de alerta para o câncer coloretal, né? Uma perda de peso sem uma causa aparente, você não teve mudança da sua alimentação e começou a perder peso. Uma dor abdominal persistente, que você mantém essa dor abdominal sem nenhuma investiga, não encontra um fator causal dessa dor. Um sangramento persistente, sangramento retal, que você avalia. Se tem uma hemorroida ali, você trata e o paciente continua sangrando. Uma mudança do hábito alimentar, no sentido que você mantém sua alimentação normal, tem um hábito intestinal. Na verdade, a mudança do hábito intestinal, você tem um hábito intestinal de uma vez ao banheiro por dia, ou uma vez um dia sim, um dia não. Repentinamente você vai uma vez na semana, então você muda o ritmo intestinal sem nenhuma mudança alimentar ou do estilo de vida. E eu considero também o paciente jovem com anemia. Paciente com anemia sem causa aparente, se faz necessário a realização de colonoscopia para afastar o câncer coloretal. Como é feita a colonoscopia? Por que, uma outra pergunta para o doutor, por que existe, pergunta idiota, tá? Me releve, por gentileza. Por que existe o profissional que faz a colonoscopia e outro que faz a endoscopia, não é? Embora, pelo menos aparentemente, o exame seja parecido ou próximo, não tem nada a ver. Eu estou falando uma asneira aqui. Não, na verdade a colonoscopia, ela é feita por 3 profissionais, certo? Ela é feita normalmente, né, pelo coloproctologista. O gastroenterologista, ele tem gastroenterologista que não só faz endoscopia, que faz colonoscopia. Eu não sabia. Isso. Eu não sabia. O gastro também faz a colonoscopia, alguns gastros, nem todos, mas alguns fazem. E o endoscopista. Existe a especialidade de endoscopista. Você é endoscopista, você fez uma residência em endoscopia. Entendi. Certo? Vai depender de vários fatores, onde tem serviço de gastroenterologia que tem um volume bom de colonoscopia. Claro. E o gastroenterologista ele sai fazendo colonoscopia. Claro. Às vezes aquele local tem um volume maior de endoscopia, nem tanto de colonoscopia. Então tem variáveis. Entendo. Mas ela basicamente feita a coluna pelo procto, pelo gastro e pelo endoscopista. Certo? E quando o senhor faz o exame, o senhor consegue chegar até aonde com o equipamento? O ideal é que a gente chegue até a gente consiga chegar, ver todo o reto, todo o intestino grosso. Em algumas situações a gente entra mais ou menos 15 centímetros do ilho terminal, do início do intestino fino, certo? Isso digamos que seria o exame ideal. Claro que nem sempre o intestino, a anatomia do intestino varia do indivíduo para o outro. Então tem pacientes que têm um intestino com muitas curvas e às vezes a gente tem uma dificuldade maior na realização do exame, né? Às vezes não consegue fazer um exame por completo, mas o exame ideal seria você chegar até todo o intestino grosso. E em algumas situações, a depender
da solicitação do exame, motivo do exame chegar a entrar um pouquinho no intestino fino. Mas isso varia de caso para caso, de paciente para paciente. Isso é bem individualizado essa questão. E lá na clínica o senhor faz esse exame, né? A gente realiza a colonoscopia, sim. É a sedação, tem um preparo prévio, né? Isso, existe um preparo prévio, tanto em termos de dieta como de uso de algumas medicações para fazer a limpeza intestinal. É muito importante o preparo para fazer essa limpeza, porque se você tiver resíduos fecais no intestino, ela pode esconder alguma lesão. Sim. Se tiver um resíduo fecal ali na parede intestinal, ali por trás pode estar um pólipo, que é uma lesão que a gente eventualmente encontra na colonoscopia, e ela passar despercebida porque está escondida claro. ali. Então a gente tem que ter o intestino muito limpo, porque a gente está com uma câmera, né, uma câmera com um zoom considerável, e para a gente identificar qualquer alteração que esteja. Então qualquer sujeirinha pode dificultar a comprometer a qualidade do exame. Tem noção de quantos exames desses já fez? Um bocado, né? Fiz um bocado. Fiz um bocado. Teve algum caso inusitado aí na época da graduação, da especialização? Algum caso inusitado que ficou na memória? Assim, colonoscopia é uma surpresa, né? Você sempre encontra casos interessantes. Saiu na mídia há alguns anos, o colega foi fazer uma colonoscopia e encontrou uma joaninha dentro do intestino do paciente. Sério? Uma joaninha. Você às vezes encontra uma lombriga, um vermezinho. Existem esses achados, sabe? Achados atípicos, né? Então, nada que um remedinho antiverme não resolva. Exato. E a pergunta que não quer calar é: a joaninha subiu por baixo ou por cima? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ô doutor, e é muito comum mulheres, depois da gestação, sofrerem com hemorroidas, né? E pessoas mais idosas também. A gente hoje tem, digamos, 4 principais causas de hemorroida, né? Que são o fator familiar, ele contribui, o esforço evacuatório, certo? Uma constipação, você tem um quadro de constipação crônico. A gestação é um fator de risco, e hoje no nosso meio ficar sentado muito tempo no vaso mexendo no celular. Olha aí, de risco aí, olha, até a produção parou para olhar. Você que passa 2 horas sentado no vaso, né, trabalhando e mexendo no WhatsApp, no Instagram, cuidado. Por quê, doutor? Por conta da pressão. Exato, a gente no vaso a gente abre, né, o glúteo, então essa abertura do glúteo aumenta a pressão na luz do reto. Então a hemorroida, elas são um conjunto de vasos que anatomicamente ficam na parede do reto, ali do reto distal, e por uma pressão intraluminal eles começam a prolapsar e gerar sintomas. O que é essa pressão intraluminal? Seria, por exemplo, sentar no vaso, aí aumenta a pressão. Entendi. Ou então a pressão do esforço a evacuar. Entendi. Então, tudo que gera uma pressão Aí ele vai prolapsando. Isso, ele vai dilatando, descendo na luz intestinal, prolapsando e gerando sintomas. Eu não tenho hemorroida, graças a Deus, mas alguns amigos têm, e eu já presenciei, é sufoco. Na verdade, você pode ter hemorroida e não ter sintoma. Nem sei, é verdade. Eu posso até ter. Tem pacientes que têm hemorroidas e são totalmente assintomáticos. É eventualmente comum o paciente me procurar: doutor, eu tô com hemorroida, sente alguma coisa? Não sinto nada. Aí eu gosto de esclarecer que a hemorroida não tem correlação com câncer. Então, a preocupação às vezes do paciente essa hemorroida aqui, doutor, ela vai virar um câncer? Não, de forma alguma, não existe. A fisiopatologia do câncer é totalmente diferente da fisiopatologia da hemorroida. Entendi. Olha aí, ó. Eu não sei se já apareceu no seu Instagram,
mas essas brincadeiras que o pessoal dizendo, né, colocando vários equipamentos, um acolchoado no banheiro, na bacia sanitária, colocando uma tomada, agora estão botando tomada junto do vaso sanitário para estar carregando. Revista já tinha muito tempo, Muito né? tempo, Antigamente já revista e jornal. Né? A gente já deixava um cestinho aqui. Um cestinho de revista. Revista e jornal, né? Agora é o seguinte, eu tenho um amigo que nem precisa de revista, de nada, porque, inclusive, ele é chamado de socó. Socó, né? Aquele bichinho, um patinho, que ele comeu, ele tem que correr pro banheiro. Ele nunca soube na vida o que é uma prisão de ventre. Pelo contrário, ele é ligeiro. Já tem pessoas que têm uma predisposição de ter esse trato intestinal mais rápido, né? Outros já são mais lentos. Exato, isso varia muito. A constipação, digamos, o que seria a constipação? A constipação é você levar mais de 3 dias para ir no banheiro, ou você ir todo dia, mas com esforço evacuatório. Isso é o que a gente podia definir o que seja constipação, certo? Então, tem várias variáveis, né? Tem as causas de constipação, desde uma constipação, por exemplo, constipação do trânsito lento, que você tem alguma região do trato gastrointestinal que tem uma lentificação da motilidade, que é empurrar as fezes, até a constipação idiopática, que é a constipação que não se tem uma causa e o paciente tem que ficar fazendo uso de laxativos. Claro que são várias formas de se investigar, depender da queixa do doente, a gente segue por uma linha de investigação. Mas come uma fatiazinha de mamão todo dia, com fibras, ajuda, né, doutor? Ajuda, fibra, ajuda muito. Fibra e água, né? A fibra e a água tem que andar junto. Até dar um gole aqui, o senhor falou de água. Também. Doutor, quer dar uma pausa, alguma coisa? Tranquilo, se você quiser. Qual outra doença que chega muito no seu consultório e que é interessante que a população ligue o alerta? Veja, o carro-chefe do coloproctologista é a hemorroida, certo? É uma doença muito comum, mas é muito comum também a fissura anal. A fissura anal é uma outra doença proctológica muito comum, que o paciente confunde muito com hemorroida, porque a maioria dos pacientes, ele conhecem só a hemorroida, né? Uma doença muito conhecida, então tudo para eles é hemorroida. E às vezes não é, às vezes é uma fissura. A fístula anorretal é outra doença orificial que chega no nosso consultório. A fissura seria relacionada ao quê? A fezes muito grossa, a constipação? Exato. A fissura, ela tem alguns fatores. Por exemplo, o esforço evacuatório é um fator para a formação de fissura. Fissura, o nome está dizendo o termo, né? Um rasgadinho. Exato, no canal anal. E também tem alguns fatores, como a gente tem um termo usado de hipertonia, certo? A gente tem 2 músculos na região anal, o esfíncter anal externo e o esfíncter anal interno. O esfíncter anal externo, ele é um músculo que a gente controla, certo? Depende. Tem vezes que você não controla não, doutor. Verdade. Mas na maioria das vezes, a gente controla, quero ir no banheiro, vou ali, controlo para ir no banheiro. O esfíncter anal interno é um músculo já involuntário, a gente não tem um controle sobre ele. Ele faz parte do mecanismo evacuatório, certo? Eu tenho um reto como um reservatório, então se chega um volume fecal X, então o cérebro recebe a informação de que está na hora de evacuar e, consequentemente, o reto que estava relaxado para receber o bolo fecal, ele contrai e involuntariamente o esfíncter anal relaxa para passagem da fezes. Em algumas pessoas esse músculo ele não relaxa completamente, ele é hipertônico, ele não tem esse relaxamento. Então quem tem hipertonia tem uma facilidade maior para formar fissura anal porque ele está tenso. Entendi. Então um cocô um pouco mais ressecado já corrobora para a formação de fissura anal. Entendi. Certo? Aí tem a fístula anorretal, tem plicoma anal, papila hipertrófica, a gente tem várias doenças orificiais. O senhor falou do esfíncter e me veio uma brincadeira aqui. Quero ver se você concorda comigo. É verdade
É a brincadeira, tá? Aquele doutor João Otávio é bem sério. É verdade que existe uma conexão do esfíncter com o GPS, porque quando você tá com aquela dor de barriga, quando você vai chegando perto de casa, parece que ele percebe que tá dentro de casa e toda aquela pressão que você tinha para segurar, você se perde muitas vezes. De certa forma existe, porque, veja, tem gente que não vai no banheiro fora de casa. Se passar um fim de semana fora de casa, é um fim de semana sem fazer o número 2. Eu conheço pessoas que é Exato. assim. Então, é meio que existe uma correlação do intestino com o cérebro. Então, essa era a segunda pergunta. Isso, então, o cérebro está adaptado com aquele ambiente. Então, o ato evacuatório é um momento de relaxamento. Total. Então, tá chegando ali no banheiro, o cérebro já vai vendo e já vai relaxando. Então, talvez seja esse o motivo olha aí, de um negócio apertar. Quando de um empirismo, chegamos a uma resolução científica. E se fala muito, né, desde os antigos, na própria palavra de Deus, na Bíblia, de que sentir algo das entranhas, e hoje se fala que o intestino seria o segundo cérebro, já outras pessoas dizem que seria o primeiro. Existe muito uma correlação do intestino-cérebro. Eu vou dar um exemplo, tem uma patologia que a gente próprio acompanha, o gastro acompanha muito também, até mais, é a síndrome do intestino irritável, né? Síndrome do intestino irritável é uma doença que tem um componente psíquico muito associado com o intestino. O paciente que tem crises esporádicas, ela às vezes é muito associado ao paciente que tem fibromialgia, paciente que tem depressão. Então é um diagnóstico de exclusão. Não existe um exame que vai dar positivo para síndrome do intestino irritável. Não, eu investigo outras causas e até chegar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, como exclusão de outras doenças. Então, e ela tem muito componente psíquico, muito associado com a mente do paciente. Eu imagino, até por exemplo, questão de ansiedade, quantas pessoas, quando estão ansiosas, vão comer, não é? Deve ter uma correlação também, né, com obesidade. Com certeza. A ansiedade está tanto associada ao excesso, né, de consumo alimentar, como também o paciente não comer, né? O inverso. Os extremos, né? Existe, com certeza. Muito bom, gente. Olha aí, quantas informações. E lembrando que as doenças do colo retal, na verdade, toda e qualquer doença, inclusive as do colo retal, que por algum motivo te gere uma incapacidade para exercer sua atividade laboral, para você trabalhar, para você produzir, é possível que haja a concessão de um benefício por incapacidade. Evidentemente que esses benefícios são por curtos prazos, né, doutor? Por exemplo, das doenças que o senhor trata, qual é a que gera um maior tempo de afastamento? A doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal é uma doença crônica. Até hoje a ciência não encontrou a cura para ela. E é uma doença que acomete principalmente pacientes na segunda, terceira década de vida, ou seja, digamos que a idade mais produtiva do ser humano, né, do ponto de vista social, profissional. Com certeza. E ela acomete, é um problema de saúde pública. O paciente não tem qualidade de vida, muitas vezes, por ser um diagnóstico que não é fácil, um diagnóstico que exige exames de alto custo, muitas vezes esse diagnóstico é tardio. Então é a doença que eu acho que 90% a 80% dos pacientes que eu dou o diagnóstico, acompanho, eles precisam de afastamento de suas atividades laborais. Durante muito tempo, 6 meses, um ano? Às vezes por tempo indeterminado. Tempo indeterminado. Às vezes por tempo indeterminado, depender do exercício do paciente. E aí, nesse caso, além de você ter acesso a um profissional para que possa te acompanhar, procura um médico também de sua confiança, ou um advogado de sua confiança, para que ele possa te ajudar nesse tratamento, sobretudo junto ao INSS, para que você não fique desamparado, né? Para que você possa estar recebendo o seu salário e, se porventura for algo irreversível, Deus queira que não, para que você consiga aí uma aposentadoria, para que pelo menos você consiga com esse dinheiro fazer um tratamento e ter um pouco de vida
digna. Para essas doenças, doutor, os sintomas seriam aqueles mesmos? Emagrecimento muito rápido, sangue a evacuar, dores abdominais? Exato, é uma doença que tem múltiplas manifestações, ela não tem manifestações só intestinais, tem extraintestinais, articulares, de pele, no olho, então é uma doença multissistêmica. E o paciente tem perda de peso, diarreia, dor abdominal, então é um diagnóstico a ser investigado. E hoje a gente utiliza muito medicações de alto custo, que na grande maioria das vezes elas são o paciente até do ponto de vista financeiro, com condições financeiras, ele pega a medicação junto ao plano de saúde, caso ele tenha, ou junto ao governo. São medicações que são cedidas, tem medicações que são usadas para o resto da vida. A gente tem alguns imunobiológicos que vão desde R$3.000 até a R$35.000. É muito dinheiro. Então é muito dinheiro e são medicações de uso. Por exemplo, a gente tem o Ustekinumab, que é caríssimo. Se não me engano, o Ustekinumab é aqui na faixa mesmo de R$20, R$30.000. Por mês? Por mês. Então é uma medicação que o paciente usa a cada 8 ou 12 semanas. A gente tem uma outra, o Infliximab, que você utiliza uma média, um paciente com 70 quilos usa uma média de 3 frascos ampola, cada frasco é R$3.000 e ele usa a cada 8 semanas. É muito dinheiro. São medicações caríssimas, um diagnóstico caro a se chegar e muitas vezes tardio na maioria dos pacientes, para uma doença que a gente não tem ainda encontrado a cura. Impressionante, doutor. Quem está nos assistindo e quer encontrar o Dr. João Otávio, né? Fala aqui quais são suas redes sociais, onde o senhor atende aqui em Serra Talhada, em Arco Verde. Certo. Eu atendo aqui em Serra Nova Medical, a clínica que a gente falou. Muito bom, gente, recomendo. Realizo consultas e exame de colonoscopia. E lá em Arco Verde eu atendo no Hospital Memorial Arco Verde, no Hospital São Camilo e na Leal Gacho, de Dr. Emiliano Leal. Então atendo nesses 3 locais em Arco Verde e aqui na Nova Médica. Muito bom. Já tem filho, doutor? Tenho não. Tenho filho. Ainda não? Tenho não. Planos para o futuro? Estava fora do script, né? Quem sabe, né? No futuro. O que é que o senhor quer trazer mais de informação importante para quem está nos assistindo que não pode deixar de ter acesso a essa informação? Eu acho que a grande questão hoje aqui, a principal, a gente trouxe até essa maquetezinha, é o câncer coloretal, né? Se você tem 45 anos ou mais, se faz necessário o exame de colonoscopia como prevenção. A gente não pode esquecer que o câncer de intestino, o câncer coloretal, ele é o segundo mais comum no Brasil. Ele só perde para o câncer de próstata no homem e para o câncer de mama na mulher, quando a gente não considera o câncer de pele, né? E ele é o segundo câncer hoje que mais mata. No Brasil, ele só perde para o câncer de pulmão. E em segundo lugar vem os cânceres do trato digestivo, que é estômago, cólon, que é o coloretal, e pâncreas. E em terceiro a gente tem o de fígado, certo? Então é o segundo câncer que mais mata, o segundo câncer mais comum na nossa população. Ô doutor, e o diagnóstico precoce, a pessoa pode ser considerado curado e ter uma vida normal? O diagnóstico precoce ele tem uma chance de cura de 90%. É muita coisa. Para a parte de oncologia é muita coisa. 90% de cura no diagnóstico precoce de um câncer. E basta fazer uma colonoscopia? Exato. A colonoscopia é o exame padrão ouro para a prevenção, para o diagnóstico e prevenção do câncer coloretal. Tem que ter em mente que a vantagem da colonoscopia ainda que é um exame que ela previne. Ela não só faz o diagnóstico, ela previne. Ela pode tirar ali uma lesão que no futuro poderia se tornar um câncer. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o câncer de próstata. Ele não é um câncer que você vai ter uma prevenção, que você encontra uma lesão pré-maligna. É importante você ir para o urologista porque você vai ter um diagnóstico
precoce. Isso, claro. E uma alta chance de cura com diagnóstico precoce. Mas não vai existir uma lesão pré-maligna que você vai tirar que poderia virar, certo? Então, a vantagem da colonoscopia também está aí, ela pode ser diagnóstico e terapêutica, né? Ela pode Muito tratar eventuais situações. E olha, você que é homem aí, ó, deixa de machismo, cara. Vai lá, faz. Vai no urologista. Deixa aí dessa cultura de que esse exame vai diminuir a masculinidade, o que é isso, o que é aquilo. É um dos cânceres que mais mata pessoas, que mais mata homens. E o segundo é do colo retal. E o exame, doutor, você não sente nenhuma dor, né? Não. Porque eu acho que a única pergunta que as pessoas devem fazer é: e dói para fazer esse exame? O exame você está sedado, está dormindo, não sente nada. O inconveniente do exame realmente é o preparo. O preparo seria a parte ruim do exame, mas com uma orientação adequada, com um preparo adequado, orientado de forma correta, ele minimiza o incômodo do preparo e é um exame tranquilo de se realizar e muito importante. Aí, uma vez você fazendo aos 45 anos, o recomendado é que faça de 5 em 5? Isso, como é? Isso, ou anualmente? Se você fizer uma colonoscopia, ela der normal, a tendência é que você repita a cada 5 anos. Alguns anos atrás, a colonoscopia era preconizada a partir dos 50 e você repetia a cada 10 anos. Mas com esse aumento dessa incidência de câncer coloretal, principalmente em pessoas mais jovens, então houve essa redução para 45 e essa redução de intervalo de 10 para 5 anos. Isso é importante. Eu ainda tenho 39, então eu ainda posso esperar 6 anos, mas vou fazer com o Dr. João Otávio. César, você já fez? Colonoscopia não. Pois vamos fazer. E você que tem 45 anos, não esqueça de procurar o Dr. João Otávio para fazer uma análise. Veja, às vezes remediar é melhor do que... Como é aquele... Prevenção é melhor. Prevenir é melhor do que remediar, exatamente. Doutor, mais alguma coisa? Já esgotei todas as perguntas que eu tinha para trazer para o senhor, inclusive as piadas. Eu acho que a gente falou bem, não falou só do câncer coloretal, falou de outras doenças, da parte de proctologia. Pude também me apresentar um pouco aqui, acho que foi ótimo. Quero mais uma vez agradecer a você. Doutor, agradeço demais a sua presença. O senhor faltou falar o seu arroba. Arroba João Otávio MR. Moraes Rolim. Pois começa a seguir lá o doutor, 45 anos, vai lá fazer teu exame, vamos cuidar da tua saúde. Doutor, obrigado demais pela sua presença, por trazer informação para a nossa sociedade. E como você já sabe, tamo junto e é só o começo.